Canal Áudio Cripto apresenta Software por Jason Laurie. Audiobook. Observações. Em nosso canal no Telegram você encontra um material de apoio para acompanhar as tabelas e as figuras. O endereço está nas descrições. Se você ainda não fez, convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar esse vídeo. Caso queira sugerir algum título para conversão em audiobook, você pode utilizar os comentários desse ou dos vídeos anteriores. Capítulo 6. Recomendações e conclusão. A menos que a atenção da humanidade seja violentamente desviada por guerras externas e revoluções internas, não há razão para que o milênio elétrico não comece em algumas décadas. Nikola Tesla, 1937. 6.1. Principais conclusões. 6.1.1. Não é razoável acreditar que o ciberespaço será um domínio sem competição de poder físico. Usando a teoria da computação, podemos perceber que, uma vez que a sociedade tenha descoberto como usar computadores para proteger fisicamente informações digitais, isso significaria que eles descobriram uma maneira de proteger fisicamente qualquer tipo de informação, incluindo, mas não se limitando a, informações financeiras. Isso sugere que o Bitcoin não é meramente uma rede monetária. Em vez disso, pode ser descrito de forma mais geral como uma rede de segurança física que recebeu o nome de seu primeiro caso de uso amplamente adotado, que é a segurança de informações financeiras. Também faz sentido que o primeiro caso de uso de uma nova infraestrutura de uma nova pilha de tecnologia, que utiliza um mecanismo estatal em escala planetária, seja um caso de uso financeiro que simultaneamente financia o desenvolvimento da infraestrutura necessária. Por 30 anos, as pessoas têm teorizado que protocolos de função de custo físico, também conhecidos como protocolos de prova de trabalho, poderiam servir como um mecanismo por meio do qual as pessoas podem garantir fisicamente recursos cibernéticos, impondo custos físicos proibitivos aos outros no ciberespaço. Desde que esses conceitos foram formalmente introduzidos em 1993, o Bitcoin emergiu organicamente como o protocolo de função de custo físico mais amplamente adotado até o momento. À medida que sua adoção cresce, o Bitcoin continua a se mostrar um meio para as pessoas participarem de uma batalha em escala global por controle baseado em confiança zero e igualitário sobre informações digitais. No entanto, à medida que a adoção do Bitcoin aumenta, ele também parece ser cada vez mais mal compreendido como exclusivamente um sistema monetário em vez de um sistema de segurança física que poderia ser usado para proteger qualquer tipo de informação. Isso pode ser porque o inventor do Bitcoin foi famosamente sucinto com as especificações de design do protocolo e notoriamente relutante em expandir sua funcionalidade potencial para mais do que apenas dinheiro. Nakamoto órfão do projeto pouco tempo depois de lançá-lo. Então a grande maioria do que foi escrito sobre o Bitcoin é pura especulação. Não existe muita literatura acadêmica que explore o potencial dessa tecnologia para servir como algo além de uma rede monetária. Por esse motivo, o objetivo desta tese é fornecer uma visão técnica sobre o design e a funcionalidade do Bitcoin usando uma especificação de design diferente daquela fornecida por Nakamoto. Em vez de visualizar o Bitcoin estritamente como um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, o autor forneceu uma maneira de as pessoas visualizarem o Bitcoin como meio pelo qual podem projetar poder físico umas sobre as outras por meio do ciberespaço. A partir dessa perspectiva, obtemos a visão de que o Bitcoin é uma tecnologia de software em escala global que poderia revolucionar a percepção da sociedade da era digital sobre confronto físico. Na opinião do autor, esta é uma descrição mais convincente do valor sociotécnico e estratégico potencial do Bitcoin do que estritamente dinheiro eletrônico ponto a ponto. BitPower poderia ser muito mais impactante para a sociedade do que apenas o Bitcoin, e faz sentido que eles sejam uma e a mesma tecnologia. Por milhares de anos, as pessoas têm adotado sistemas de crença que permitem que as classes dominantes exerçam níveis assimétricos de poder abstrato e autoridade de controle sobre elas. As populações têm tentado se manter seguras contra a exploração sistêmica dessas hierarquias de poder abstrato usando restrições lógicas codificadas nas regras de lei, mas, repetidamente, essas restrições lógicas têm provado ser incapazes de impedir demonstravelmente a exploração sistêmica e o abuso dos sistemas de crença das pessoas. Não importa quais restrições lógicas sejam codificadas no design de suas hierarquias de poder abstrato,
as pessoas não conseguiram conter adequadamente as pessoas beligerantes de explorá-las. Eventualmente, alguém encontra uma maneira de explorar o sistema de crença da população em seu benefício pessoal. Esta é uma ameaça sistêmica fundamental para todas as monarquias, ministérios, legislaturas, parlamentos, repúblicas, presidentes, primeiros-ministros e senadores. Isso também acontece ser a mesma ameaça sistêmica compartilhada por programas de computador e programadores de computador. Não importa como são chamados, não importa como seus poderes imaginários são codificados e não importa o quanto as pessoas tentem logicamente restringi-los usando conjuntos de regras cuidadosamente projetados, todos os sistemas de crença que confiam exclusivamente em fontes imaginárias de poder e criam hierarquias de poder abstratas baseadas em confiança, desiguais e baseadas em permissões são demonstravelmente incapazes de proteger as pessoas contra exploração e abuso. Esses sistemas frequentemente são capturados por governantes tirânicos e opressores que abusam de seu poder abstrato em benefício próprio, de seus amigos e de seus interesses privados em detrimento dos usuários que supostamente servem. Dentro do contexto maior de animais estabelecendo hierarquias de domínio entre espécies, as hierarquias de poder abstrato imaginadas por sapiens são comumente disfuncionais. Hierarquias de poder abstrato são um mecanismo pelo qual um número extremamente pequeno de predadores pode rotineiramente fazer presas sistematicamente em populações inteiras, explorando-as por meio de seus sistemas de crença. Temos 5.000 anos de história registrada para demonstrar que as hierarquias de poder abstrato são fundamentalmente defeituosas do ponto de vista da segurança sistêmica. Parece não haver maneira de restringir logicamente as pessoas o suficiente para impedi-las de explorar sistematicamente as pessoas. Porque o software é fundamentalmente um sistema de crença abstrato, o software recria essa mesma vulnerabilidade sistêmica de segurança, mas em uma escala muito maior. De alguma forma, apesar de milhares de anos de evidência empírica dessa falha sistêmica de segurança, as populações continuam permitindo que elas adotem sistemas de crença exploráveis que construam hierarquias de poder abstratas e confiem nas pessoas para não explorar seu poder imaginário e autoridade de controle. Enquanto as pessoas permanecerem inconscientes das falhas sistêmicas fundamentais de segurança de seus sistemas de crença e nada fizerem a respeito, elas continuarão vulneráveis a essa forma de exploração, especialmente na era digital em que hierarquias de poder abstrato são criadas usando software. Um objetivo desta tese tem sido destacar essa ameaça e ilustrar o quão vulnerável a sociedade do século XXI poderia se tornar ao adotar redes de computadores controladas centralmente que executam software controlado centralmente. Existem pessoas manipulando os programas de computador em todas as redes de computadores que usamos atualmente no ciberespaço. Talvez a sociedade possa contrabalançar essa vulnerabilidade e aprender a se proteger fisicamente, convertendo nossa rede de energia globalmente distribuída em um computador em escala planetária sobre o qual ninguém pode ter controle completo. Nesse sentido, protocolos de prova de trabalho como o Bitcoin têm o potencial de dar às pessoas uma maneira de contrariar uma vulnerabilidade sistêmica emergente que a sociedade da era digital pode não estar ciente. Como muitas inovações disruptivas que surgiram antes, o Bitcoin pode resolver um problema que muitas pessoas não percebem que tem. Não importa como seja chamado, guerra ou revolução, o poder físico continua provando ser uma maneira eficaz de impedir a centralização do controle e a expansão do poder abstrato. Basta abrir um livro de história para ver a prova do valor da projeção de poder físico em todos os domínios em que os humanos operam, e não há motivo para esperar que o ciberespaço seja uma exceção. Portanto, se for verdade que a sociedade descobriu como projetar poder físico no ciberespaço, então é razoável supor que a sociedade vai usar essa tecnologia para travar futuras guerras e revoluções no ciberespaço. A principal questão não parece ser se a sociedade da era digital fará isso, parece ser como e quando a sociedade da era digital fará isso. Até que ponto eles estarão dispostos a permitir que a exploração sistêmica de suas redes de computadores cresça até que comecem a resistir fisicamente? Se as teorias apresentadas nesta tese forem válidas, então a resposta poderia ser notável em 13 anos atrás, quando o mundo começou a adotar o Bitcoin. 6.1.2 Para entender o Bitcoin, entenda a guerra revolucionária. Até que uma independência seja declarada, o continente se sentirá como um homem que continua adiando algum negócio desagradável de dia para dia, mas sabe que precisa ser feito, odeia começar,
deseja que acabe e é constantemente assombrado pelos pensamentos de sua necessidade. Thomas Paine. Uma percepção-chave necessária para entender as implicações sociotécnicas e estratégicas nacionais de segurança do Bitcoin é compreender os complexos benefícios sociais emergentes da guerra. A guerra é o meio pelo qual a sociedade agrária fisicamente limita outras pessoas que afirmam ter poder abstrato e autoridade de controle sobre seus recursos. A guerra é o meio pelo qual a sociedade agrária impede a centralização e expansão de governantes opressores. A guerra é como a sociedade agrária impede que uma pessoa ou grupo de pessoas ganhe muito controle sobre qualquer recurso valioso. Com uma compreensão de como a guerra funciona, é fácil ver como o Bitcoin pode funcionar como um protocolo de guerra, não apenas como um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Satoshi Nakamoto não apenas resolveu o problema do general bizantino quando criou o Bitcoin, ele não apenas encontrou uma maneira de fazer com que uma rede de computadores distribuída chegasse a um consenso sobre o estado legítimo de um registro. Nakamoto parece ter presenteado o mundo com uma forma não cinética de guerra em escala global, que eles podem usar para estabelecer sua hierarquia de dominação, assim como todos os animais utilizam o poder físico para estabelecer sua ordem de precedência, começando com o que poderia se tornar reconhecido como um dos recursos mais vitais a surgir na era digital: bits. No processo de criação do que parece ser o primeiro protocolo de software globalmente adotado, Nakamoto parece ter contornado o paradoxo de projeção de poder cinético e resolvido um impasse nuclear estratégico global. Quase exatamente como Tesla previu, a sociedade agrária está agora adotando uma forma de tecnologia de projeção de poder físico nunca antes vista, onde máquinas inteligentes competem contra outras máquinas inteligentes pela taxa máxima de entrega de energia, enquanto os seres humanos observam ansiosamente do lado de fora. Tesla nunca viveu para ver computadores de propósito geral ou armas nucleares. No entanto, usando princípios fundamentais, ele conseguiu imaginar um sistema que soa notavelmente como o Bitcoin. Ao mesmo tempo, essa teoria também se alinha ao que Ford e Edison previram na década de 1930, que monetizar a energia elétrica poderia representar uma maneira de reduzir ou eliminar a guerra tradicional. Para o olho destreinado, essas teorias sobre o Bitcoin provavelmente parecem ridículas. Mas quando as pessoas dedicam tempo para entender a economia primordial, hierarquias de dominação, metacognição humana, as diferenças entre poder abstrato e físico, dinâmicas de poder na sociedade agrária, disfunções de hierarquias de poder abstrato, complexos benefícios sociais emergentes da guerra, teoria da computação e cibersegurança, essas ideias começam a se tornar mais digeríveis. O autor usou princípios fundamentais de pensamento sistêmico para desenvolver uma teoria fundamentada de que o Bitcoin é fundamentalmente um protocolo de guerra eletrocibernética, o que acontece de se alinhar com teorias produzidas por algumas das maiores mentes do século passado. O valor social da guerra é limitar fisicamente a expansão do poder abstrato, descentralizando fisicamente o poder abstrato das pessoas sobre recursos usando uma competição de projeção de poder físico em escala global. Este é precisamente o mesmo conceito de design que Nakamoto codificou no protocolo Bitcoin, exceto que o Bitcoin faz o que Einstein afirma ser possível, e ele troca matéria por energia. Em vez de impor custos físicos severos aplicando forças a massas, o sistema Bitcoin impõe custos físicos severos ao passar cargas através de resistores. O resultado é uma forma não cinética, sem massa, definida por software, de guerra que pode se tornar a principal maneira das nações protegerem fisicamente sua propriedade e políticas contra umas às outras de uma forma que não fique presa no impasse nuclear estratégico. Nações como El Salvador já começaram a adotar essa tecnologia para proteger sua propriedade, políticas e liberdade de ação no ciberespaço contra superpotências nucleares, e outros países como a Rússia parecem estar pivotando para fazer algo semelhante. Quantas nações precisam fazer esses tipos de mudanças estratégicas antes que nós reconheçamos que esta tecnologia representa algo muito mais estrategicamente valioso do que apenas dinheiro ponto a ponto? 6.1.3 Aqueles que criticam o Bitcoin como ineficiente ilustram que não entendem o Bitcoin. Se você não acredita ou não entende, não tenho tempo para tentar convencê-lo, desculpe. Satoshi Nakamoto. O tempo dirá como sistemas como o Bitcoin serão utilizados no futuro. Por enquanto,
Tudo o que podemos fazer é nos esforçar para apreciar o potencial teórico dessa tecnologia e os precedentes que ela estabelece não apenas para a cibersegurança, mas para o campo mais amplo da teoria da computação. Aos olhos não treinados, sistemas de computação de prova de trabalho como o Bitcoin parecem ineficientes e prejudiciais ao meio ambiente. Isso destaca o quão mal entendida é essa tecnologia, incluindo e especialmente por cientistas da computação e engenheiros de software que adotaram uma cultura de ignorar tudo o que acontece na base de suas pilhas de tecnologia de computador. O leitor agora deve entender que a produção de um déficit substancial de energia elétrica no ambiente local circundante não é uma propriedade emergente indesejada de protocolos de função de custo físico como o Bitcoin, é a função primária que oferece valor. Em termos simples, o objetivo do Bitcoin é ser fisicamente caro, porque bits fisicamente caros são um ingrediente-chave que faltava na cibersegurança e que pode prevenir a exploração sistemática de privilégios administrativos sensíveis. Portanto, quando as pessoas criticam o alto consumo de energia do Bitcoin, elas ironicamente validam o quão bem este design inovador funciona exatamente como foi planejado para funcionar. Para revisitar um conceito fundamental do capítulo 3, criticar o Bitcoin pelo seu consumo de energia é como criticar as galhadas por terem uma forma desajeitada e uma tendência a se entrelaçar. Essas pessoas claramente não entendem o valor de ter a capacidade de impor custos físicos severos a pessoas ou programas de computador através do ciberespaço. Esperançosamente, os conceitos discutidos nesta tese usando a teoria de projeção de poder ajudaram o leitor a ter uma melhor compreensão dos potenciais benefícios complexos e emergentes dessa capacidade inovadora. Em um mundo virtual cheio de um número infinitamente crescente de bits de informação infinitamente menos dispendiosos fisicamente, protocolos de função de custo físico como o Bitcoin introduzem um suprimento infinitamente escasso de bits de informação infinitamente mais dispendiosos fisicamente. Essa tecnologia não é desperdiçadora, é extraordinária. Parece ser uma forma inovadora de computação otimizada inversamente que as pessoas não entendem porque elas não conhecem a teoria da computação e nunca viram nada parecido antes. Se alguém realmente tirasse um tempo para examinar o funcionamento interno dessa pilha de tecnologia, veria que protocolos de prova de trabalho como o Bitcoin utilizam uma abordagem oposta à computação comum. Este é um sistema de computação propositalmente otimizado inversamente, que foi explicitamente projetado para ser mais fisicamente restrito e mais restrito termodinamicamente, confundindo cientistas da computação e engenheiros de software que não percebem que passaram os últimos 80 anos operando com a suposição implícita de que computadores menos fisicamente restritos e menos restritos termodinamicamente são inquestionavelmente melhores. Em um mundo dedicado a criar os bits menos fisicamente restritos possíveis, o Bitcoin está indo diretamente contra a abordagem convencional da computação e se esforçando para criar os bits mais fisicamente restritos possíveis. Em vez de criticá-lo, devemos buscar entender por que isso poderia ser benefício contraintuitivo. Esta tese, esperançosamente, avançará na compreensão dos benefícios da computação dispendiosa fisicamente. Poucos parecem estar dispostos a considerar o que os complexos benefícios emergentes de um computador maior, mais pesado, mais lento e mais dispendioso em termos de energia seriam. Surge o Bitcoin, o que poderia ser a maior rede de computadores mais pesada e mais dispendiosa já construída, desafiando diretamente as suposições de design da computação tradicional. Claro, é mais fácil criticar o Bitcoin como computação ineficiente do que tirar um tempo para reexaminar as suposições que cientistas da computação e engenheiros de software têm feito por décadas. Mas, sem tirar o tempo para considerar seriamente os benefícios potenciais da computação otimizada inversamente, os críticos do uso de energia do Bitcoin claramente não estão fornecendo opiniões informadas sobre isso. Estas são opiniões não pesquisadas de pessoas que não consideraram a ideia de que a computação otimizada inversamente poderia ter um comportamento complexo e emergente que poderia beneficiar grandemente uma sociedade digital que está claramente enfrentando desafios sistêmicos sem precedentes. O déficit de energia elétrica produzido por redes de computadores executando funções de custo físico funciona como um sinal de controle modulado por energia que altera o estado de nosso ambiente físico circundante, alterando assim as propriedades emergentes complexas e o comportamento do software. As pessoas não estão sendo ineficientes quando executam esses sistemas, elas estão programando nosso planeta como se fosse um computador.
Elas estão usando nossa rede de energia elétrica globalmente descentralizada como a placa-mãe de um mecanismo estatal em escala planetária, convertendo os watts que ela produz em bits de informação. Ao fazer isso, elas estão adicionando recursos e capacidades novos ao ciberespaço que não estavam lá antes. Elas estão abrindo um portal entre mundos que importa as restrições físicas do mundo real e as restrições termodinâmicas da realidade objetiva compartilhada para a realidade virtual, ancorando uma realidade a outra e fazendo com que o ciberespaço funcione mais como espaço tridimensional. Os benefícios teóricos de fazer isso são bastante convincentes, especialmente no que diz respeito à segurança sistêmica, e as ideias apresentadas nesta tese provavelmente arranham apenas a superfície do que essa tecnologia pode possibilitar no futuro. Portanto, em vez de criticar tecnologias como o Bitcoin com acusações sobre quão ineficiente é, o autor desafia cientistas da computação e engenheiros de software a fazerem um inventário de suas suposições e se perguntarem em qual poderia ser o valor de ter ações de comando cada vez mais restritas fisicamente bits de informação no domínio cibernético global. O autor forneceu pelo menos um benefício a essa abordagem. Ela poderia dar às pessoas a capacidade de impor custos físicos severos a computadores, programas de computador e programadores de computador através do ciberespaço, e iniciar uma nova era de guerra e competição de poder eletrocibernético. Esta tese tentou inspirar o leitor a pensar em mais respostas para esta pergunta desafiadora. Muito pode ser ganho ao introduzir custos físicos severos em um domínio que está claramente sofrendo com crimes cibernéticos supérfluos. Os benefícios são claros para aqueles que entendem a dinâmica de projeção de poder físico. Mas esses benefícios claramente não são compreendidos pelo público em geral. Caso contrário, essa tecnologia provavelmente não seria tão mal compreendida. Talvez um ingrediente ausente para entender o Bitcoin seja uma teoria inovadora sobre projeção de poder que explore como a projeção de poder na natureza, na sociedade humana e no ciberespaço. Através da lente da teoria de projeção de poder, o valor potencial do Bitcoin como algo mais do que apenas dinheiro se torna mais fácil de compreender. 6.1.4 O Bitcoin poderia perturbar as hierarquias de poder humanas em sua base. O Bitcoin não é um investimento. É um ato revolucionário. Dan Held. A teoria da projeção de poder pode ser resumida da seguinte forma: a civilização humana utiliza dois tipos de táticas de projeção de poder para resolver disputas de propriedade e estabelecer suas hierarquias de domínio, poder físico e poder abstrato. A projeção de poder físico é o que chamamos de guerra. A projeção de poder abstrato é o que chamamos de lei. A guerra tem pelo menos 10.000 anos. A lei escrita tem pelo menos 5.000 anos. As tecnologias que a sociedade humana utiliza para formar suas hierarquias de domínio baseadas em poder físico e abstrato estão mudando rapidamente após a invenção dos computadores, e parece que a humanidade está lutando para entender um novo equilíbrio de poder. A sociedade agrária moderna só soube escrever suas políticas em pergaminho e aplicá-las, defendê-las usando táticas de projeção de poder cinético, também conhecidas como formas duras de guerra. Eles só souberam como construir seus novos impérios dessa forma porque, até 80 anos atrás, táticas de projeção de poder eletrocibernético não cinéticas não eram uma opção. Os seres humanos simplesmente não tiveram a capacidade de criar polidades de outra forma que não seja através da combinação de lei escrita e guerra, porque eles não tiveram acesso à tecnologia que lhes permite fazer ambos de maneira diferente. Até muito recentemente, as polidades humanas em escala global nunca tiveram comunidades transnacionais adotando políticas escritas em linguagens de programação de computador antes. Certamente, nunca viram como é possível assegurar políticas fisicamente usando táticas de projeção de poder eletrocibernético ou formas suaves de guerra como o Bitcoin. Isso provavelmente ocorre porque as pessoas normalmente não passam seu tempo pensando na metacognição humana ou nas diferenças sistêmicas entre poder abstrato e poder físico, muito menos pensam no que aconteceria com nossas sociedades se a humanidade descobrisse como projetar poder de forma completamente nova, a partir de um domínio completamente novo. Portanto, se novas tecnologias surgissem que mudassem a maneira como as pessoas podem projetar poder de formas abstratas e físicas, não é razoável esperar que elas sequer possam reconhecer o que está acontecendo. No mínimo, provavelmente seria uma fase confusa e mal compreendida da história. Esta tese é uma tentativa de aliviar parte dessa confusão e incompreensão.
A ideia-chave da teoria da projeção de poder pode ser resumida em duas frases. Em tecnologias como o Bitcoin podem representar a descoberta de uma tática de projeção de poder sem precedentes que dá às pessoas uma nova maneira de estabelecer suas hierarquias de domínio e assegurar fisicamente os bens e políticas que valorizam. Esta tecnologia tem o potencial de perturbar as polidades humanas em sua base, mudando a maneira como nossa espécie gerencia um de seus recursos mais preciosos, a informação em si, e todo o conhecimento e poder abstrato dela derivados. A forma como as sociedades resolvem disputas de políticas pode mudar para sempre, porque o Bitcoin oferece uma maneira para as pessoas resolverem pacificamente disputas de políticas de forma confiável e igualitária que não é tão sistemicamente vulnerável a pessoas corruptas, abusivas e autocentradas que devem ser confiáveis para não explorar seu poder abstrato e autoridade de controle sobre a arquitetura da internet existente. A forma como a sociedade determina quem controla os recursos pode mudar para sempre, porque o Bitcoin oferece uma maneira para as pessoas garantirem fisicamente e competirem fisicamente pelo controle confiável e sem permissão dos recursos de maneira não letal e igualitária. A forma como a sociedade alcança um consenso internacional sobre o estado legítimo de propriedade e cadeia de custódia dos bens pode mudar para sempre, porque o Bitcoin oferece uma maneira para pessoas de todo o mundo chegarem a um consenso sobre o estado legítimo de propriedade e cadeia de custódia de informações sem precisar confiar umas nas outras. Os bits do Bitcoin podem representar qualquer tipo de informação valiosa que as pessoas desejem que representem, incluindo, mas é claro, não se limitando a informações financeiras. Portanto, o Bitcoin poderia representar um substituto do padrão estrangulador para nossa infraestrutura de internet legada, com uma arquitetura moderna que não seja tão vulnerável à exploração sistêmica e ao abuso. O Bitcoin poderia representar a adoção de uma nova arquitetura de internet com um mecanismo de estado fundamentalmente diferente na camada base da pilha tecnológica. O Bitcoin poderia representar o sistema operacional de um computador em escala planetária que nunca vimos antes e não entendemos que precisamos, que dá às pessoas acesso sem confiança e sem permissão ao ciberespaço, independentemente de quem são e do que desejam usá-lo. Esta nova versão do ciberespaço poderia ser uma que dá às pessoas o direito igualitário de competir pelo controle administrativo sobre ele usando suas respectivas capacidades de projeção de poder físico. E como efeito complexo emergente dessa competição de projeção de poder físico, o controle administrativo sobre este novo computador em escala planetária pode permanecer descentralizado, portanto, muito menos vulnerável à exploração sistêmica em escala populacional que está cada vez mais afligindo a arquitetura atual da internet. À medida que a nova arquitetura da internet estrangula a arquitetura legada da internet, o primeiro de muitos serviços que a sociedade da era digital provavelmente gostaria de transferir da arquitetura legada da internet para a nova arquitetura seriam os serviços financeiros. Bits financeiros são obviamente valiosos. As pessoas vão querer garantir fisicamente sua capacidade de transferir bits financeiros de um lado do ciberespaço para o outro sem que eles sejam negados ou explorados. Mas depois que esse serviço de segurança financeira for transferido para a nova arquitetura da internet, é possível que muitos outros serviços sigam, como a liberdade de expressão. Na medida em que os seres humanos continuarem a valorizar seus bits de informação na era da informação, é provável que desejem uma infraestrutura de internet que lhes permita fisicamente proteger esses bits de informação. Isso poderia transformar a forma como as sociedades organizadas funcionam, porque antes da era da informação, a segurança física do dinheiro, da fala, das políticas e dos direitos de propriedade era quase exclusivamente realizada pelo Estado. Agora, está começando a ser realizada por aqueles dispostos a contribuir com energia física para aplicar e assegurar um sistema de código aberto conhecido como Bitcoin. Usando a teoria da projeção de poder, obtemos uma nova perspectiva sobre a importância estratégica de protocolos de prova de trabalho como o Bitcoin. Essa tecnologia não é apenas disruptiva para sistemas monetários, ela é disruptiva para como nossa espécie responde à pergunta existencialmente importante de como gerenciar seus recursos. Tecnologias de prova de trabalho como o Bitcoin podem mudar a dinâmica de competições de poder físico que vem ocorrendo há 10.000 anos, consequentemente, perturbando a forma como as sociedades se organizam e alterando o equilíbrio de poder global. É difícil subestimar o quão disruptivas as tecnologias de projeção de poder eletrocibernético, como o Bitcoin,
podem ser para nossas atuais dinâmicas de poder, uma vez que abrimos a abordagem e deixamos de olhar para essa tecnologia estritamente como moeda digital. Ao ver o Bitcoin como um sistema software e não apenas como um sistema de pagamento eletrônico entre pares, as implicações estratégicas dessa tecnologia se tornam mais claras. Essa tecnologia poderia mudar dramaticamente a forma como os seres humanos competem pelo controle das coisas que valorizam e redefinir o equilíbrio de poder global de maneiras que só guerras mundiais em grande escala já fizeram no passado. Com a adoção global do ciberespaço combinada com a adoção global de uma forma de competição de poder físico eletrocibernético habilitada por tecnologias de prova de trabalho como o Bitcoin, a humanidade poderia estar no início da criação de um tipo completamente novo de sistema de governo que nunca vimos antes, um novo ou ajustado tipo de sistema de governança que permite a formação de uma sociedade organizada que se assemelha a algo no mesmo nível ou talvez até superior a um governo tradicional. Com o surgimento do ciberespaço e uma nova maneira de projetar através dele, a humanidade poderia estar cruzando o horizonte de eventos de uma descoberta altamente impactante semelhante à descoberta da agricultura. Essas tecnologias poderiam remodelar nossa compreensão do que o termo defesa nacional significa, mudando o que nacional significa, porque essa tecnologia poderia mudar como hierarquias de poder abstrato são forjadas desde o início. 6.2 Recomendações para pesquisas futuras. Consideramos também que há uma teoria de jogos de alto risco em jogo aqui, onde, se a adoção do Bitcoin aumentar, os países que assegurarem algum Bitcoin hoje estarão em melhor posição competitiva do que seus pares. Portanto, mesmo que outros países não acreditem na tese de investimento ou na adoção do Bitcoin, eles serão forçados a adquirir algum como uma forma de seguro. Relatório Fidelity de 2022. 6.2.1 Desenvolver mais teorias sobre o Bitcoin que não se baseiem em teorias financeiras, monetárias ou econômicas. O autor faz duas recomendações para futuras pesquisas sobre o Bitcoin. A primeira recomendação é considerar a realização de outros esforços de pesquisa de teoria fundamentada, como este, onde as pessoas se esforçam para criar estruturas teóricas alternativas para analisar as implicações sociotécnicas e estratégicas nacionais do Bitcoin como algo que não seja estritamente uma tecnologia monetária. Esta tese foi apenas uma tentativa de produzir algo diferente depois de reconhecer que a academia tem feito as mesmas suposições embutidas em seus esforços analíticos atuais, o que poderia possivelmente contribuir para tanto viés analítico que poderia representar um risco de segurança estratégica nacional. 6.2.2 Analisar dedutivamente o Bitcoin a partir da perspectiva da teoria da projeção de poder. Se as pessoas não estiverem interessadas em produzir teorias alternativas, então uma segunda abordagem recomendada para futuros pesquisadores é considerar o uso dos conceitos da teoria da projeção de poder apresentados nesta tese para derivar novas hipóteses sobre o Bitcoin que podem ser analisadas de forma dedutiva usando abordagens tradicionais de hipótese-dedução. Esta tese está repleta de diferentes conceitos e hipóteses que podem ser usados em esforços de pesquisa subsequentes. O autor tentou fornecer algo para a comunidade de pesquisa analisar e validar ou invalidar usando seus próprios campos de conhecimento e experiência. Pode ser benéfico ouvir as perspectivas de outras pessoas sobre essas ideias. Talvez haja algo mais do que o autor não pensou devido ao seu próprio campo de conhecimento limitado. Se o leitor estiver interessado em analisar dedutivamente os conceitos apresentados nesta tese, o autor recomenda focar na teoria computacional inovadora apresentada na seção 5.9. Esta seção oferece a fonte mais rica de hipóteses candidatas para análises futuras. Por exemplo, a hipótese do autor de que protocolos de função de custo físico como o Bitcoin poderiam representar o sistema operacional de um tipo completamente novo de computador em escala planetária é válida. Isso tem propriedades emergentes completamente diferentes que nenhum computador comum poderia replicar? Quais são alguns dos outros benefícios que poderiam ser obtidos de um computador em escala planetária otimizado inversamente, tornando os bits de informação extraordinariamente caros? Cada uma dessas perguntas poderia representar um tópico de pesquisa rico, especialmente em campos relacionados à ciência da computação e à segurança cibernética. 6.3 Recomendações para esforços futuros de formulação de políticas. Tenho um pressentimento de que, na época de meus filhos ou netos, os Estados Unidos serão uma economia de serviços e informações. Quando poderes tecnológicos incríveis estiverem nas mãos de muito poucos,
e ninguém que represente o público possa sequer entender os problemas. Carl Sagan. 6.3.1 Parar de depender exclusivamente de teorias financeiras, monetárias e econômicas para influenciar a política do Bitcoin. Para os formuladores de políticas que estão trabalhando na formulação de políticas públicas relacionadas ao Bitcoin, tecnologias de prova de trabalho, tecnologias de segurança cibernética ou segurança nacional, o autor oferece as seguintes 5 recomendações. A primeira recomendação é parar de depender exclusivamente de teorias financeiras, monetárias e econômicas para informar as políticas públicas sobre tecnologias de prova de trabalho, como o Bitcoin. A expertise no campo financeiro apenas qualifica alguém a falar sobre casos de uso financeiro do Bitcoin, não sobre todos os casos de uso do Bitcoin, especialmente não sobre tecnologias de prova de trabalho como um todo. A expertise financeira é em grande parte relevante para a teoria da computação, táticas de projeção de poder e estratégia militar. A expertise em economia ou teoria monetária não qualifica alguém para falar sobre os méritos técnicos de um sistema de computador arbitrariamente chamado de moeda, assim como a expertise em meteorologia não qualifica alguém para falar sobre os méritos técnicos de um sistema de computador arbitrariamente chamado de nuvem. A razão pela qual o autor faz essa primeira recomendação é porque o Bitcoin pode ter implicações de equilíbrio de poder muito maiores relacionadas à segurança nacional como uma tecnologia de projeção de poder eletrocibernético em vez de uma tecnologia monetária. Consequentemente, não ter pessoas que entendam o Bitcoin a partir de estruturas teóricas, como a delineada nesta tese, pode ser prejudicial para o desenvolvimento de políticas públicas responsáveis em relação às tecnologias de prova de trabalho. Se os formuladores de políticas dos Estados Unidos estiverem realmente interessados em criar políticas públicas responsáveis para as tecnologias de prova de trabalho, eles devem estar dispostos a considerar perspectivas alternativas para eliminar pontos cegos. Esta tese é uma tentativa de fornecer informações de fundo aos membros da equipe necessárias para entender o porquê das tecnologias de prova de trabalho, como o Bitcoin, a partir da perspectiva de alguém que dedicou sua carreira ao projeto de sistemas de armas para um novo domínio de combate, compreensão das tecnologias emergentes de projeção de poder e aconselhamento a líderes seniores sobre elas. 6.3.2 Pensar no Bitcoin como um sistema de segurança eletrocibernética em primeiro lugar, e não como um sistema monetário. A segunda recomendação do autor é considerar o Bitcoin, antes de tudo, como um sistema de segurança eletrocibernética, em vez de estritamente um sistema monetário, porque poderia representar um risco estratégico de segurança nacional classificá-lo apenas como um sistema monetário se ele for, de fato, algo mais intrinsecamente útil do que apenas um sistema de pagamento eletrônico entre pares. A menos que a sociedade decida reverter uma tendência de 80 anos de se tornar cada vez mais dependente de seus computadores, a segurança estratégica nacional dependerá fortemente da segurança cibernética no futuro. Não é segredo que o sucesso de futuras campanhas de combate provavelmente dependerá de nossa capacidade de manter nossos sistemas seguros contra ataques cibernéticos, ataques que incluiriam a exploração sistêmica de todos os sistemas cibernéticos e redes cibernéticas. Esta tese esboçou como e por que as tecnologias de trabalho, como o Bitcoin, poderiam representar uma tecnologia completamente nova de projeção de poder eletrocibernético que poderia transformar a arquitetura de nossos sistemas cibernéticos para torná-los mais fisicamente seguráveis. Há muitas aplicações para o Bitcoin, antes de tudo, como um protocolo de segurança cibernética para proteger qualquer tipo de informação, incluindo, mas não se limitando a informações financeiras. Precisamos abrir o espectro e considerar essas aplicações mais amplas, caso contrário, poderíamos abrir mão de uma grande vantagem tecnológica em segurança cibernética para adversários dos Estados Unidos. O Bitcoin demonstra que a prova de trabalho funciona como um sistema de segurança cibernética baseado em física. Cientistas da computação vêm investigando as aplicações de segurança cibernética do que agora chamamos de prova de trabalho há 30 anos, mais do que o dobro do tempo em que eles têm usado a tecnologia de prova de trabalho para aplicações monetárias como o Bitcoin. Se o Bitcoin realmente representar uma tecnologia de segurança cibernética operacionalmente bem-sucedida, poderia ser de interesse estratégico nacional vital levá-lo a sério e encorajar sua adoção. Por outro lado, poderia ser um risco estratégico de segurança desencorajar a adoção. Se o Bitcoin garante bits de informação digital no ciberespaço como nada mais antes dele,
então as pessoas vão querer usá-lo para proteger todos os seus bits de informação valiosos. Se as teorias sobre o neologismo software apresentado nesta tese forem válidas, então tecnologias como o Bitcoin poderiam representar outro ponto de scaling estratégico internacional, uma maneira completamente nova de projetar poder físico em um novo domínio que se tornou fundamental para a estrutura da sociedade da era digital. Enquanto recusarmos aceitar essa tecnologia como qualquer coisa além de um sistema de pagamento eletrônico entre pares, corremos o risco de perder um quadro estratégico muito maior, e isso poderia ser uma nova forma de guerra que devemos adotar. O ciberespaço já está mudando o equilíbrio de poder na sociedade agrária moderna. O ciberespaço é um campo de batalha que não parece dar vantagem às superpotências nucleares, mas teoricamente poderia dar uma grande vantagem às superpotências eletrocibernéticas. Faz sentido que pelo menos comecemos a considerar seriamente a importância estratégica de posicionar esta nação como uma superpotência eletrocibernética. Enquanto falamos, nações estão começando a adotar o Bitcoin ativamente para proteger e defender seus interesses nacionais. Eles estão levantando fundos públicos para construir e operar forças de raiz. À medida que fazem isso, estão validando as teorias de Tesla sobre o futuro da guerra. As pessoas estão começando a demonstrar como diminuir a utilidade da guerra cinética, tornando todas as nações, grandes ou pequenas, igualmente capazes de se defenderem no ciberespaço, dentro do ciberespaço e através do ciberespaço. Estamos assistindo às teorias de Tesla se desenrolarem em tempo real, e poucos parecem reconhecer isso. As táticas de projeção de poder na era digital claramente mudaram, e precisamos aprender a nos adaptar a essas novas táticas de projeção de poder. Caso contrário, não devemos esperar permanecer uma superpotência global na era digital, independentemente de nossas capacidades de projeção de poder cinético. Nossa força militar combinada é praticamente inútil no domínio abstrato do ciberespaço, onde não há massas para deslocar com forças. Supondo que as teorias apresentadas nesta tese sejam válidas, isso implicaria que, se os Estados Unidos quiserem ser poderosos no ciberespaço, dentro do ciberespaço e através do ciberespaço, eles vão precisar considerar o armazenamento de Bitpower e vão precisar considerar apoiar uma robusta indústria de hashing doméstica. Pode até valer a pena considerar a criação de organizações dedicadas a recursos de projeção de poder cinético dos Estados Unidos para proteger e defender nossa indústria de hashing doméstica. Em outras palavras, os Estados Unidos podem um dia considerar o uso de seus recursos militares para proteger fisicamente a infraestrutura e a integridade baseadas em massa da rede Bitcoin. Para esse fim, é concebível que os Estados Unidos possam um dia empregar algum tipo de componente combatente dedicado à proteção e defesa da infraestrutura de hashing de Bitcoin da nação, assim como já fazemos para outros ativos estrategicamente importantes. Este conceito é ilustrado na figura 96. 6.3.3 Considere a ideia de proteger o Bitcoin sob a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos. A terceira recomendação deste autor é para os formuladores de políticas dos Estados Unidos explorarem a ideia de proteger tecnologias de prova de trabalho, como o Bitcoin, sob a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos. Um argumento pode ser levantado de que os esforços atuais de alguns formuladores de políticas para proibir o Bitcoin são uma violação da segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos. As pessoas têm o direito de proteger fisicamente o que livremente escolhem valorizar. Na era da informação, as tecnologias que as pessoas usam para proteger fisicamente o que valorizam devem ser esperadas para mudar, mas a intenção da segunda emenda não deve mudar. Os cidadãos dos Estados Unidos têm o direito de portar armas para proteger fisicamente sua propriedade. Não deveria importar-se a propriedade, bem como o sistema usado para impor custos físicos severos aos agressores, assumiria a forma de um sistema de computador. Na verdade, não deveria ser surpreendente que isso ocorra na era digital da informação. Provavelmente, poderia ser argumentado que um sistema de segurança eletrocibernética não letal como o Bitcoin poderia qualificar-se como algum tipo de armamento digital não letal. Se isso for verdade, então o bom senso diz que os americanos deveriam ter o direito de portar armas não letais para defender fisicamente seus pedaços de informação contra ataques, incluindo e especialmente contra ataques de suas próprias políticas governamentais excessivas. Portanto, tentar proibir o Bitcoin com base no argumento de que ele consome muita energia poderia ser um desrespeito flagrante aos valores americanos.
6.3.4 Reconhecer que o Proof of Stake não é uma substituição viável para o Proof of Work. A quarta recomendação do autor é reconhecer que os sistemas de prova de participação não são substitutos viáveis para os sistemas de prova de trabalho. Não reconhecer isso abre uma janela para exploração e abuso sistêmico, ameaçando diretamente a segurança estratégica nacional dos Estados Unidos. A prova de participação é essencialmente uma forma de ataque civil, uma maneira para uma organização singular com privilégios administrativos centralizados de se passar por um sistema descentralizado e explorar sistematicamente um sistema de votação e reputação ponderado. Participação não é nada mais do que um nome abstrato dado aos privilégios administrativos de soma zero e desiguais que já foram atribuídos a um grupo desconhecido de usuários anônimos. Adotar um sistema de prova de participação é se colocar à mercê dos usuários que controlam essa chamada participação baseada em nada mais do que fé cega de que participação não é controlada em sua maioria por um único grupo de pessoas que poderiam facilmente explorar seu sistema de reputação dividindo essa participação entre múltiplos endereços e se passando por um grupo descentralizado de pessoas. O fato de que desenvolvedores de software de prova de participação estão alegando ter criado um sistema descentralizado sem prova de trabalho é mais provável ser fraude do que inovação, porque sabemos com base nos princípios fundamentais da teoria da computação que é fisicamente impossível que uma abstração de software orientada a objetos como participação seja verificavelmente descentralizada em primeiro lugar. Participação não existe fisicamente. Então é incontestavelmente verdade que é fisicamente impossível que os privilégios administrativos especiais que os desenvolvedores do Ethereum arbitram chamando de participação sejam verificavelmente descentralizados. Se não há maneira de as pessoas validarem independentemente, por meio de uma realidade física objetiva compartilhada, que os privilégios administrativos especiais de um determinado sistema de software são descentralizados, então o sistema só pode ser descentralizado em nome. Para uma discussão mais detalhada sobre isso, consulte a seção 5.10. 6.3.5 Se cometermos o erro de esperar que a próxima guerra mundial pareça com a última guerra mundial, poderemos perdê-la antes de percebermos que ela já começou. A população em geral não sabe o que está acontecendo, e nem mesmo sabe que não sabe. Noam Chomsky. A história torna algo explicitamente claro, a descoberta de novas táticas, técnicas e tecnologias de projeção de poder muda o equilíbrio de poder. A forja de novas ferramentas de projeção de poder muitas vezes leva diretamente à formação de novos impérios. Este jogo de projeção de poder não é apenas um jogo de 10.000 anos jogado pelos seres humanos, é um jogo de 4 bilhões de anos jogado por praticamente todos os organismos sobreviventes. A lição a ser aprendida com a história é bastante simples, inove novas táticas de projeção de poder físico e adapte-se a elas à medida que surgirem, caso contrário, perderá o império. A projeção de poder físico nunca foi opcional ou negociável. A projeção de poder físico nos afeta da mesma forma, quer concordemos com ela e sejamos simpáticos a ela ou não. Se algum organismo quiser sobreviver em um mundo cheio de predadores e entropia, as táticas de projeção de poder físico recém-descobertas devem ser adotadas e dominadas quando surgirem. É imperativo que os líderes no topo das hierarquias de poder existentes levem a sério as novas tecnologias de projeção de poder e reconheçam que a velocidade de adoção é de vital importância. Com esse conceito em mente, a quinta recomendação do autor para os formuladores de políticas dos Estados Unidos é reconhecer o erro de milênios de esperar que a próxima guerra pareça com a última guerra. Se a teoria de projeção de poder apresentada nesta tese for válida, é possível fazer 3 observações importantes sobre o Bitcoin. 1. Essa tecnologia poderia representar uma nova forma de guerra eletrocibernética que empoderará as pessoas de novas maneiras e desestabilizará as estruturas de poder existentes. 2. As pessoas no topo das estruturas de poder atuais provavelmente não reconheceriam o que está acontecendo porque estavam esperando que a próxima guerra aparecesse com a última guerra e 3. A guerra poderia começar e o equilíbrio de poder poderia mudar rapidamente e dramaticamente sem que muitas pessoas percebessem que está acontecendo antes que seja tarde demais. Junte essas 3 observações e é possível tirar a seguinte conclusão: a próxima grande competição de poder global poderia ser uma forma suave ou uma forma de guerra eletrocibernética travada a partir e por meio do ciberespaço usando um protocolo de software.
Poderia ser uma espécie de luta revolucionária pelo equilíbrio de poder entre uma classe governante existente. Além disso, essa guerra revolucionária suave poderia acontecer simultaneamente em todo o planeta e, portanto, tecnicamente qualificar-se como uma terceira guerra mundial. Por último e mais importante, essa terceira guerra mundial suave, não letal, poderia já ter começado, mas nossos líderes ainda não a reconhecem porque esperam que seja uma guerra cinética travada no espaço tridimensional, em vez de uma guerra elétrica travada no ciberespaço. Em outras palavras, os líderes de hoje podem abrir mão do domínio de seus impérios porque esperam que a próxima guerra mundial pareça com a última guerra mundial. Não apenas é possível que uma guerra mundial eletrocibernética já tenha começado, também é possível que a transformação do equilíbrio de poder resultante já esteja em andamento e que as potências superiores existentes possam estar muito atrasadas na curva de poder, tudo porque seus líderes não entendiam o suficiente sobre teoria da computação ou a profissão de guerra para reconhecer que surgiu uma nova tecnologia de guerra eletrocibernética não letal que muda dramaticamente o equilíbrio de poder na sociedade da era digital e se chama Bitcoin. 6.4 Reflexões finais. Se você precisa de uma máquina e não a compra, então, no final das contas, você descobrirá que pagou por ela e não a tem. Henry Ford. 6.4.1 O Bitcoin é fundamentalmente sobre o equilíbrio de poder, não sobre dinheiro. O autor afirma que a função principal do Bitcoin não é sobre dinheiro, mas sim sobre empoderamento físico e equilíbrio de poder físico. O Bitcoin altera a dinâmica da projeção de poder físico e retira o controle sobre um recurso valioso das mãos de pessoas com poder imaginário que não podem ser confiáveis. Parece que as pessoas não entendem isso porque não parecem compreender as dinâmicas da projeção de poder. Se isso for verdade, talvez tudo o que seja necessário para entender o porquê do Bitcoin seja um novo quadro teórico a partir do qual analisá-lo, que aborde sua função principal de entrega de valor. Para esse fim, o autor desenvolveu essa teoria fundamentada. Os seres vivos têm usado o poder físico para resolver disputas, estabelecer autoridade de controle sobre recursos e alcançar consenso sobre o estado legítimo de propriedade e a cadeia de custódia de propriedades por 4 bilhões de anos. Nunca houve uma alternativa viável ao poder físico para satisfazer essas funções. Não importa o quanto os sapiens desejem desesperadamente imaginar uma alternativa ao poder físico como base para resolver nossas disputas e estabelecer nossas hierarquias de dominação, nunca conseguimos substituir o poder físico porque os watts claramente têm complexos benefícios sociais emergentes. Até o momento, nenhum nível de confiança, fé ou lógica conseguiu manter um sistema de crenças humano seguro contra outros seres humanos. Isso provavelmente ocorre porque os humanos são, antes de tudo, predadores de topo. Dê a um humano qualquer tipo de poder imaginário, e ele será tentado a explorá-lo. Não importa que tipo de histórias as pessoas escrevam ou se são escritas em pergaminho ou em código Python. Crie qualquer tipo de sistema de crenças, e predadores sistêmicos surgirão para explorar esses sistemas de crenças para seu próprio benefício pessoal, a menos que sejam fisicamente restringidos a fazê-lo. Esta é uma das muitas razões pelas quais a projeção de poder físico é necessária, uma lição que as sociedades civilizadas continuam permitindo-se esquecer repetidamente. Parece que a sociedade da era digital cometeu o mesmo erro. Entre os recursos mais preciosos da civilização humana moderna estão as informações, incluindo informações financeiras. Há 80 anos, os humanos descobriram como digitalizar informações e armazená-las em máquinas inteligentes usando código de máquina. Essas máquinas inteligentes agora controlam a maioria de nossos pedaços de informação. Isso levanta uma questão importante: em quem controla essas máquinas inteligentes? Aqueles que programam nossos computadores agora controlam um dos recursos mais preciosos da sociedade da era digital. Os programadores de computador estão começando a reconhecer isso e estão projetando deliberadamente software para conceder a si próprios quantidades extraordinárias de poder abstrato e autoridade de controle sobre os bits da sociedade. Não surpreendentemente, eles também estão começando a consolidar e explorar esse poder abstrato. Uma nova classe de deuses-reis tecnocráticos está emergindo, e sua força abstrata é derivada do software que estamos usando, já que o software representa nada mais do que um sistema de crenças codificado, outra forma de exercer poder abstrato sobre os outros. Olhe ao redor e você verá evidências de um crescente desequilíbrio de poder.
Os mais ricos e proeminentes entre nós muitas vezes são aqueles que controlam os computadores que gerenciam nossos pedaços de informação financeira. Por trás de nossas redes de computadores, há programadores manipulando as cordas de nossas máquinas inteligentes, e eles se tornaram incrivelmente influentes. Enquanto continuarmos a projetar sistemas nos quais concedemos o controle de nossos bits a pessoas que detêm essa fonte imaginária de poder, e não fizermos nada para impor custos físicos severos a pessoas que podem explorar esse poder imaginário, então devemos esperar sermos abusados sistematicamente através de nossas redes de computadores à medida que o poder abstrato desses sistemas se torna cada vez mais desequilibrado. Esta é uma das lições mais comuns da história. Temos milhares de anos de testemunho nos alertando sobre os perigos dos desequilíbrios de poder abstrato. O Bitcoin poderia corrigir essa situação da mesma forma que o poder físico sempre foi usado para acabar com a exploração e o abuso sistêmico. Para manter as pessoas sistematicamente seguras contra reis deuses exploradores, basta dar às pessoas a capacidade de impor custos físicos severos aos seus reis deuses. Como mágica, o poder abstrato do rei deus evaporará, e o equilíbrio de poder melhorará para os oprimidos. Mas como as pessoas podem fazer isso no ciberespaço usando apenas seus computadores? Como impor custos físicos a programadores de computador anônimos escondidos por trás do software que projetam para contrabalançar e reequilibrar seus poderes abstratos? O Bitcoin nos mostra como, convertendo o poder físico em bits para que ele possa ser exercido através do ciberespaço, simplesmente usando grandes quantidades de watts para representar nossos preciosos pedaços de informação, o poder abstrato fortemente consolidado e inexpugnável dos reis deuses da era digital pode ser dramaticamente reequilibrado. A solução para a ameaça de exploração sistêmica via ciberespaço poderia ser simplesmente usar nossa rede de energia globalmente descentralizada como mecanismo de estado subjacente de uma nova arquitetura da internet. Mas, para fazer isso, precisaríamos projetar um sistema operacional que possa converter a rede de energia em um computador em escala planetária sobre o qual nenhuma pessoa ou grupo de pessoas possa ter controle consolidado e inexpugnável. Curiosamente, isso é exatamente o que o Bitcoin parece fazer. Usando esse computador em escala planetária, teoricamente poderíamos otimizar bits de informação para serem o mais caros possível de transmitir e, em seguida, recusar a execução de comandos ou ações de controle sem esses bits de informação caros. Podemos transformar poder físico em bits de informação que provem a presença de poder do mundo real, e então podemos exigir provas desse poder do mundo real para impor uma restrição física àqueles que exercem poder imaginário. Fazendo isso, podemos impor custos físicos severos aos opressores através do ciberespaço e mitigar desequilíbrios de poder abstrato da era digital causados pelo software. Essa nova tática de projeção de poder tem o potencial de ser bastante disruptiva. Tem o potencial de desestabilizar todas as hierarquias de poder e domínio existentes, e as pessoas estão começando a reconhecer isso. Suponha que uma nova tecnologia de projeção de poder físico tenha surgido. Se as teorias apresentadas nesta tese forem válidas, então os Estados Unidos têm as mesmas opções que os impérios nos séculos anteriores tiveram quando novas tecnologias de projeção de poder surgiram em seu tempo. Ignorá-la não era uma opção naquela época, e provavelmente ainda não é uma opção hoje. Impedir que os adversários adotem não era uma opção naquela época, e provavelmente ainda não é uma opção hoje. Supondo que as dinâmicas primordiais de projeção de poder ainda sejam verdadeiras, podemos abraçar essa nova tecnologia de projeção de poder o mais rápido possível ou sofrer com o sucesso daqueles que o fizerem. Não ser afetado pelo resultado do reequilíbrio de poder não é uma opção, tudo o que podemos fazer é manobrar para nos colocarmos em uma posição favorável. 6.4.2 Antenas eletrodigitais valeriam cada watt. A inovação é uma evolução não biológica. A evolução é uma inovação biológica. Eles são o mesmo processo, apenas substratos diferentes. Robert Breedlove. Além das implicações estratégicas nacionais do Bitcoin, pode haver implicações mais inspiradoras. As pessoas gostam de condenar a inclinação da sociedade humana para travar guerras, mas talvez o problema da sociedade não seja que elas lutem guerras para resolver suas disputas, estabelecer o controle sobre recursos preciosos e alcançar consenso sobre o estado legítimo de propriedade e cadeia de custódia de propriedades. Afinal,
Praticamente todos os organismos vivos fazem isso. Em vez disso, talvez o problema da sociedade humana seja que não descobrimos como tornar nossas guerras suaves. Ou seja, talvez precisemos apenas descobrir uma maneira de resolver as disputas que temos sobre nossos recursos mais valiosos de maneira não destrutiva. Talvez os seres humanos precisem apenas evoluir sua própria versão de antenas, uma maneira de competir entre si e estabelecer suas hierarquias de dominação usando competições de poder físico em vez de poder abstrato, mas sem causar tanto dano ao próprio grupo. É improvável que os seres humanos cresçam antenas em breve, mas podemos ser inteligentes o suficiente para desenvolver um tipo especial de tecnologia para desempenhar a mesma função das antenas para nós. Como Tesla previu em 1900, talvez isso envolvesse máquinas inteligentes competindo entre si em uma competição de energia, enquanto os humanos observam pacificamente do lado de fora. Assim como Ford previu em 1921, talvez isso envolvesse transformar eletricidade em dinheiro. A mesma tecnologia poderia acomodar ambas as teorias simultaneamente. Se conseguíssemos descobrir uma maneira de estabelecer nossas hierarquias de dominação sobre nossos recursos valiosos usando uma tecnologia de projeção de poder globalmente adotável e não letal que capacita as populações a competir fisicamente entre si de maneira não destrutiva, isso não representaria apenas uma descoberta tecnológica que poderia mudar a natureza da guerra, isso também representaria uma descoberta evolucionária. Representaria a evolução de uma tecnologia que tem a mesma função das antenas, uma maneira para os seres humanos estabelecerem hierarquias de dominação entre a espécie e determinar o equilíbrio correto de poder usando poder físico não letal em vez de poder físico letal, mas ainda assim manter os complexos benefícios emergentes de estruturas de controle de recursos baseadas em poder físico. Isso é o que acho inspirador no Bitcoin. A ideia de guerra não letal é o que me motivou a arriscar minha carreira profissional e dedicar toda a minha bolsa de estudos de defesa nacional dos Estados Unidos à pesquisa dessa tecnologia e ao desenvolvimento deste novo quadro teórico. Se as teorias apresentadas nesta tese forem válidas, então tecnologias de prova de trabalho como o Bitcoin poderiam funcionar como antenas humanas. Talvez tenhamos descoberto como usar nossa rede elétrica globalmente descentralizada como a estrutura óssea de que precisamos para projetar poder e impor custos físicos severos uns aos outros para resolver nossas disputas e estabelecer nossas hierarquias de dominação de uma maneira que minimize a lesão intraespécie. Esse conceito é ilustrado na figura 97. A linha de fundo é que o Bitcoin poderia representar o surgimento de um sistema de projeção de poder eletrocibernético que a sociedade da era digital poderia utilizar para ajudar a assegurar mutuamente a preservação de nossa espécie enquanto ainda retém os complexos benefícios sociotécnicos de nossas competições de poder físico. Para uma população encurralada por mais de 10.000 anos de combate cinético que agora escalou as capacidades de projeção de poder físico até o limite da destruição mútua garantida por armas nucleares, tecnologias de prova de trabalho como o Bitcoin não seriam apenas uma versão humana de antenas, mas também poderiam ser nossa própria versão pessoal de cooperação multicelular involuntária. Assim como o Arqueão fez há 2 bilhões de anos, essa tecnologia poderia nos dar uma maneira de escapar de um inferno ardente, dando aos humanos um mecanismo para se manterem juntos e cooperarem em escala global, mesmo que claramente não possamos confiar uns nos outros o suficiente para formar um governo unificado. Talvez o Bitcoin possa funcionar como uma entidade global que transcende os estados-nação e une as pessoas em todo o mundo de uma maneira contraditória, criando um sistema de crenças no qual todos concordamos em confiar que ninguém pode ser confiável com poder abstrato, então escolhemos colocar nossa fé no poder físico em vez disso. Em um toque romântico do destino, as máquinas inteligentes que usamos para projetar a bomba poderiam ajudar a humanidade a se proteger da ameaça da bomba criando uma forma suave de combate mutuamente benéfico e não cinético. Se essas teorias forem válidas, então o Bitcoin não seria um desperdício de energia. O Bitcoin valeria cada watt. Fim do capítulo 6. Agradeço por ter chegado até aqui. Se você ainda não fez, convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar esse vídeo. Considere também apoiar o canal com doações em satoshis. Os endereços estão na descrição do vídeo. Até a próxima!